Boa noite, meu nome é Cleonice Pacheco, sou aluna da Uninter, curso Formação Pedagógica com habilitação em Letras. Estou no último período do curso e para concluir o curso era necessário, a elaboração de estágios e devido à pandemia foi possibilitado realizar o estágio híbrido. Então, dessa forma, podemos escolher o tema a ser abordado com foco em produzir algo que possa beneficiar a comunidade, a sociedade acadêmica, de professores e alunos, pais. Então, esse conteúdo foi pensado especialmente para vocês que estão nos assistindo. Espero que gostem e continuem nos acompanhando, que é uma série de 3 vídeos e uma roda de conversa. Aí, se quiser participar da roda de conversa, o link está na descrição. É só se inscrever e vai poder conversar com a gente pessoalmente sobre esse tema. Espero vocês lá. O que é educação? Então, a educação ela é a base para a sociedade. Para que exista um político, um profissional da saúde, um profissional da área de segurança, para que exista qualquer tipo de profissional e para que a pessoa consiga assinar o próprio nome, ou seja, ter uma certa autonomia no mundo, ela precisa ter passado pela educação. Por isso que a educação é obrigatória, é um direito de todos, dever do Estado e da família. Ela deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, conforme a Constituição Federal, artigo 205. Educar não é só ensinar um conjunto de conhecimentos e saberes, vai muito além. Tem uma tirinha aí que até mostra um pouco dessa questão, que não é só ciência, história, portuguesa, matemática e as demais matérias. Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. Então, por meio da escola, é possível a criança desenvolver muito e, inclusive, aprender a lidar em sociedade. Nós temos percebido que desde o início da pandemia, tanto pais como alunos, funcionários, colaboradores, professores, têm em algum momento a sua saúde mental afetada. Então a gente tem lidado ao longo desse todo o tempo de pandemia com situações de depressão, pais, alunos e professores com crises de ansiedade, relatos que são trazidos até nós de crises de ansiedade e outras situações que nós temos presenciado também dentro do próprio ambiente do colégio. Claro que é de uma relevância inegável e ele veio num momento muito oportuno. Não que a saúde mental não merecesse a devida atenção antes do período de pandemia, mas é notável que tudo que foi trazido com a pandemia, com relação à mudança nas relações de trabalho, no caso dos ambientes escolares, as mudanças nas relações de ensino-aprendizagem, que principalmente no período de isolamento total foi de muito estresse para muitos alunos, professores também e para alguns pais. Então, é importante à medida que com a pandemia e com a saúde mental tendo sido ainda mais afetada durante esse período, então é importante que a comunidade escolar, através da aprovação dessa lei, passe a olhar com ainda mais atenção para a questão da saúde mental, não permitindo que isso seja uma discussão somente em alguns períodos-chave, como por exemplo o Setembro Amarelo. A questão da saúde mental ela é atemporal, ela precisa ser discutida, precisa ser debatida com a comunidade escolar de janeiro a janeiro. O que nós temos percebido hoje é que alguns alunos que passaram muito tempo longe do convívio diário com os professores, com os demais colegas de classe, hoje já apresentam uma certa retração, alguns com uma ligeira dificuldade de socializar
Então a gente tenta sempre tratar esses casos de maneira isolada, sempre de maneira individualizada, humanizada, até porque um caso é diferente do outro. Então isso demanda de nós, enquanto escola, um olhar diferenciado, conversar com um professor. Cada aluno precisa de um tipo de atenção diferente, um cuidado diferente, alguma coisa que vá de fato servir para que esse aluno consiga lidar novamente com essa socialização dentro do ambiente escolar e, por consequência, que o seu processo de ensino-aprendizagem seja retomado da melhor forma possível. Com relação aos nossos professores, a gente também tem observado esse período de pandemia, principalmente no período de isolamento, foi um período de muito estresse, de sobrecarga para muitos profissionais da educação. Isso tem refletido em alguns até hoje, então a escola tem o dever, a obrigação de prestar o máximo de atenção também aos profissionais que estão envolvidos. Não se trata só do aluno, não se trata só do pai, mas também do professor que está ali todos os dias lidando com os alunos, até porque se o professor não está bem, nada irá bem, até porque a aula depende do bom desempenho do professor. Ele só pode ter um bom desempenho se mentalmente ele estiver em paz, tranquilo, apto a trabalhar com serenidade. Então, durante a pandemia, houve um período de paralisação da educação, onde se exigiu o distanciamento social, onde as pessoas não podiam mais interagir, não podia o abraço, o aperto de mão, essas demonstrações afetivas deixaram de ser comuns, e aí as pessoas elas se apegaram mais à tecnologia para estudar, para trabalhar, e aí houve um crescimento, né, do setor de educação online, houve um crescimento do home office, que é o trabalho no lar, né? E aí as pessoas passaram a ter um convívio mais com os integrantes da família mesmo. E aí, com esse retorno às escolas no ano de 2022, as escolas estão tendo alguns desafios. A nível cognitivo, um atraso de 2 anos, mais ou menos. Por quê? Porque a metodologia de ensino ela foi boa para alguns alunos não ficarem sem algum nível de educação, mas dependendo da idade, podemos dizer que não foi suficiente para as crianças. Por quê? Porque nem toda criança tem um aparelho celular, que é o acesso a um equipamento, né, um notebook. Nem toda criança tem uma boa internet. Nem toda família se disponibiliza a participar com a criança nesse momento de educação. E a criança não tem uma estrutura cognitiva preparada para tentar estudar sozinho, com autossuficiência, sem alguém explicando para ele pelo menos a base. E aí tiveram também as matérias online, as matérias disponibilizadas por televisão, porque a televisão já é um recurso que pelo menos 99% das pessoas no Brasil têm disponível. Aí as crianças precisaram de uma autodisciplina, de uma motivação, de um empenho para conseguir se programarem a assistir a TV, assistir aquela programação no momento adequado para o ensino dela. Nesse período, os professores eles precisaram aprender a lidar também com a tecnologia, para poder preparar uma aula, para poder fazer um vídeo, para poder fazer um arquivo que pudesse chegar até a criança por meio dos grupos de WhatsApp da escola ou para o próprio telefone dos pais da criança. E aí os professores, isso também gerou neles um certo sofrimento,
a ansiedade com relação ao novo, em ter que aprender e ter dificuldade, não saber para quem pedir ajuda, e até a vergonha de pedir ajuda e não, por não saber. Ou seja, eles não tiveram treinamento, preparo antes para esse processo, para isso que estava surgindo. A cada geração já havia essa tendência para o aumento do uso da tecnologia da informação. Mas a pandemia fez com que se tornasse algo mais emergente, que se tornasse algo que deveria de ter ações imediatas. Com isso, independente da faixa etária da criança ou do adolescente, a cultura digital ela cria um impacto significativo na sociedade atual. Ela multiplica os métodos, os meios de comunicação. Os jovens, eles cada vez mais, eles têm se empenhado a desenvolver na cultura digital, a conseguir a se adaptar aos métodos de interação por meio desse recurso. E aí, com isso, acabam não interagindo tão socialmente, pessoalmente, como era antes da pandemia. A educação permeada por meio da tecnologia, ela também modifica a forma de resposta dos alunos, porque aí os alunos eles têm ali aquela ferramenta para poder dar informação para eles sobre o que o professor está solicitando, e aí muitas vezes eles se poupam ao exercício de pensar e dão respostas cada vez mais básicas, mais vazias. Então essa geração é cada vez mais imediata e só se volta para aquilo que cada um tem interesse. Então, cabendo também à educação a despertar o interesse da criança em outras atividades em que eles possam interagir e se desenvolver integralmente no âmbito cognitivo, afetivo e socioemocional, que é a educação integral, que a Base Nacional Comum Curricular anseia, que a Base Nacional Comum Curricular tem o foco voltado. Considerando também a questão do socioemocional, que quando uma pessoa ela não está mentalmente saudável, ela não tem as mesmas capacidades cognitivas para o aprendizado. Um dos temas contemporâneos a ser trabalhado em sala de aula é o cyberbullying, que antigamente, falava-se muito sobre o bullying, mas com o aumento do uso e exposição tecnológica, o cyberbullying ele também tem se mostrado um desafio para a educação atualmente. Mais uma vez, oi gente, só para relembrar, para quem chegou até aqui, que vocês podem se inscrever, o link do formulário de inscrição está embaixo, é bom que dá para a gente acompanhar quantas pessoas estiveram com a gente nessa série de vídeos e ver quais estão disponíveis para participar com a gente de uma roda de conversa no dia 11 de junho. Espero que vocês participem e que gostem dos nossos vídeos. Muito obrigada e até lá. Tchau!